Fala galera que acompanha o canal Aquarismo Resenha, tudo bem com vocês pessoal? Eu sou o Guilherme Andraus e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês sobre 5 peixes. Essa é uma série que eu tenho feito aqui no canal, que vocês têm acompanhado, têm curtido, têm comentado, então eu acho que vocês estão gostando, não é verdade? E hoje eu quero falar para vocês sobre 5 peixes de fundo para você colocar aí no seu aquário, os famosos peixes limpadores, beleza? Então eu vou mostrar alguns peixes para vocês. Eu já tive quase todos esses peixes, só tem um nessa série aqui que eu não tive, mas que eu pesquisei para poder falar para vocês. Então, se gostar, já sabe, clica aqui no gostei, que é muito importante para mim você clicar aqui no curtir, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis e bora! E o primeiro peixe que eu quero falar com vocês é a coridora. A coridora são peixes da América do Sul, aqui mesmo do Brasil, no lado de Santa Catarina, Paraná, Bacia do Rio Iguaçu. Tem um tamanho comum adulto aí de 5 centímetros e podem chegar até 10 anos. E o comportamento dele é pacífico. As coridoras, elas são peixes que vivem em grupos, então há uma diferença de peixes que vivem em cardume e peixes que vivem em grupos. As coridoras são peixes que vivem em grupos. Qual é a diferença? Cardume você vai ver que aonde um vai, todos vão atrás. O grupo não, ela vai ficar ali no cantinho e tal, com o grupinho, daqui a pouco uma sai, a outra vem e assim elas vão vivendo dentro do aquário. A temperatura para você manter esse peixe é de 18 a 26 graus e o pH de 6,6 até 7,4, 7,6. Porém, eu indico para vocês manter o pH da coridora mais ácido, ok? Então você mantém ali 6,8 por aí, que você vai ter mais sucesso na criação das coridoras dentro do seu aquário. Elas também são peixes onívoros, ou seja, no seu ambiente natural elas vão se alimentar de vermes, crustáceos, insetos e matéria orgânica. E no nosso aquário ela tem a famosa função de limpar o aquário. Mas vamos deixar claro aqui que quando nós dizemos sobre limpar o aquário, estamos falando sobre peixes que comem restos de comida, ok? Então se você joga a ração caiu ali, ela vai comer aquela ração, não vai comer cocô de outros peixes, não vai comer fezes de outros peixes, tá? Então há uma diferença nisso aí. Muitas pessoas falam, pô, eu vou colocar peixes que limpam o fundo para comer toda a sujeira do aquário, e não é assim que funciona. Então elas comem restos de comida dos outros peixes, mas também, assim como a coridora e outros peixes que eu vou falar aqui, necessita de uma alimentação adequada para que esses peixes possam viver por muito tempo e viver de uma maneira saudável. Então é recomendado que você dê rações de fundo para a coridora, que você dê alguns vegetais, como assim abobrinha, chuchu, batata, alguns vegetais que você possa colocar no fundo do aquário e o peixe ir ali e comer, tá? Então tudo que eu estou passando para vocês, se você quiser uma ficha técnica bem ampliada, bem maior, você vai lá no site Aquarismo Paulista e você vai ver a ficha técnica de todos os peixes. Então eu vou deixar a referência aqui embaixo, que é da onde eu tiro minhas fontes de pesquisa também. O segundo peixe que eu quero falar com vocês são os alga eaters, ou comedor de alga chinês. Como o nome próprio diz, eles são ali da Ásia, então a distribuição geográfica dele é da Ásia e ele chega no tamanho adulto de 28 centímetros, mas o mais comum aí é você ver 20 centímetros e a expectativa de vida deles é de 10 anos ou mais e ele tem uma variação muito grande de pH que suporta de 6,0 até 8,0 e a temperatura dele também é de 22 graus até 28 graus. No geral, ele é um peixe pacífico, porém, às vezes você pode ver que o alga eater ele vai tentar grudar em algum outro peixe e tal, e isso aí é algo meio comum do alga eater. Mas assim, eu tive no meu aquário
E quando eu tinha, ele era extremamente tranquilo. E eu mantinha geralmente 2 ou 3 algaíters, que eu acho que aí o comportamento deles acabava ficando um pouco melhor do que ele sozinho, tá? Então você vai ver que quando você tem um algaíter, ele vai ser um pouco mais agressivo do que você tiver 2 ou mais, tá certo? A sua alimentação é onívoro, então ele vai comer algumas algas, ele vai se alimentar de algumas coisas assim na natureza, e no seu aquário você pode oferecer para ele espirulina, por exemplo, você pode oferecer ração de fundo e também você pode oferecer alguns vegetais para o algaíter. Uma curiosidade bem interessante do algaíter é que quando eles são pequenos, você vai comprar, você vai ver que ele tem uma cor um pouco preta misturado com laranja. Conforme ele vai crescendo, essa cor ela vai modificando e aí quando ele está maior ele fica totalmente laranja. É até interessante como vocês estão vendo aí nas imagens que tem um algaíter filhote pequeno e esse mesmo algaíter cresceu e ele ficou totalmente laranja. Então é algo bem curioso de você ter no aquário porque você vai ver essa modificação de cor desse peixe dentro ali do seu aquário junto com os outros peixes. Ele vai comer as algas do tronco, ele vai comer as algas ali do fundo do aquário também, mas você precisa alimentar esse peixe aí para que ele viva e viva por muitos anos com você. Agora o terceiro peixe que eu quero indicar para vocês também que estão iniciando no aquarismo é um peixe muito conhecido e que praticamente todas as lojas têm esse peixe. Só que eu vou dar uma resumida aqui sobre ele e eu peço que você entre lá no site que eu já marquei aqui, vai estar na descrição desse vídeo, que é o Aquarismo Paulista, porque lá tem um compilado muito interessante sobre esse peixe para você cuidar dele corretamente, que é o peixe cascudo. O peixe cascudo ele tem muitas espécies dele e ele tem uma origem aqui da América do Sul e ele pode viver sozinho ou em casal. Tem uma variação de pH bem grande, de 6.0 até 7.4 e ele aguenta uma temperatura de 22 até 28 graus e pode viver de 10 até 15 anos. Agora o seu tamanho quando adulto, ele fica bem grande e aqui vale um conselho para você. Quando você vai comprar o cascudo, você vai ver lá na loja ele pequenininho e o vendedor talvez vai falar para você assim: não, pode levar, que o peixe ele cresce de acordo com o tamanho do aquário. Então você vai levar um cascudo para um aquário de 20 litros. Aí chega na sua casa, você tá lá felizão e tal, e aí aquele cascudo ele começa a crescer. Aí você vê vídeo, você vê estudo e tal, vai falar: poxa, mas falaram para mim que o cascudo ele pode crescer até 40, 50 centímetros, até às vezes até mais, e o meu peixe não cresce porque você acabou atrapalhando o desenvolvimento do seu peixe. Então é aconselhado que você tenha o cascudo em um aquário bem grande. Ah, mas eu não posso ter um aquário bem grande agora, eu posso ter um aquário pequeno. Ok, então vamos fazer o seguinte, você vai comprar, você vai ter um aquário menor. À medida que o tempo for passando, você vai ter que aumentar esse aquário para colocar esse peixe num aquário maior para o seu desenvolvimento. Porque por incrível que pareça, se você não sabe, esse peixe ele fica muito grande, como você está vendo aí na tela. Então ele cresce muito, muito mesmo. A sua alimentação, ele é onívoro, então ele vai comer aí tudo que você colocar para ele. Ele vai comer restos de outros peixes, tá? De ração e tal, mas você precisa oferecer uma fonte de vitaminas para ele também. Então você pode oferecer um chuchu, você pode oferecer uma abobrinha, você pode oferecer uma batata, uma cenoura, que o cascudo vai comer. E além do mais, você também oferece ração de fundo. É muito importante que esses peixes você ofereça ração de fundo para que eles possam se desenvolver, ter os nutrientes necessários para eles se desenvolver. O quarto peixe que eu quero indicar para vocês é o peixe limpa-vidro. Originário aqui da América do Sul, da bacia do Rio Amazonas, ele tem um tamanho adulto de 5 centímetros, mas o mais comum é você ver aí 3 centímetros e ele tem uma expectativa de vida desconhecida, então não sabe se ele vive 5 anos, ou 4 anos, ou 10 anos, não sabemos aí nos estudos quanto tempo que ele vai viver. Ele tem um temperamento bem pacífico, aguenta uma variação de temperatura de 20 até 28 graus, uma variação de pH de 5.5 até 7.4. Eu tive o peixe limpa-vidro e eu posso dizer para você
que ele é um peixe muito bacana de você ter no aquário. Porque você que curte ver esses peixes que nadam, que limpam e tal, ele sempre vai estar em cima de um tronco, ele sempre vai estar em cima de uma folha, ele sempre vai estar no vidro do aquário, ele sempre vai, sabe, ele se movimenta a todo momento. Diferente do cascudo, por exemplo, que às vezes ele para ali no canto, tem gente que não conhece e fala, pô, aquele peixe tá morto, porque só fica parado ali, mas depois ele sai e tal. Agora o limpa-vidro, não, ele sempre vai estar se movimentando, nadando e procurando um vidro, procurando um tronco, uma rocha, alguma coisa para ele literalmente limpar ali. Então você vai olhar ali a boca dele, ele sempre vai estar fazendo esse movimento aqui, que é como se estivesse comendo as algas. Mas mesmo que ele coma as algas, é muito importante que você também ofereça alimentação para eles. Eu tive esses peixes no meu aquário e eu posso dizer para você que quando você oferece uma comida para eles, não apenas o resto dos outros peixes, né? Você oferece uma comida para eles, eles vêm na hora e eles vão comer aquela comida, ou seja, eles também sentem falta daquilo. Ele tem um comportamento bem pacífico com os outros peixes, ele tá nem aí, sabe? Então você colocou no aquário lá e não liga para os outros peixes. Só que aí você tem que ver muito quais os peixes que você vai colocar com ele, para que você não tenha problemas com esse peixe, tá? Que outros peixes maiores não acabam comendo ele. Então é indicado que você coloque peixes pequenos para evitar que ele seja devorado por outros peixes. O quinto e último peixe que eu quero falar para vocês, esse peixe eu nunca tive, mas eu sempre achei muito bonito, que é o label bicolor. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Mas esse peixe, ele é original lá da Ásia, então ele tem uma distribuição lá bem grande na Tailândia, e o pH dele pode variar de 6,6 até 7,8 e a temperatura de 22 até 28 graus. O tamanho adulto dele pode chegar a 15 centímetros, mas o mais comum é 10 centímetros e a estimativa de vida dele também é desconhecida. É indicado que você tenha esse peixe num aquário maior, então você tem um aquário de 200 litros, por exemplo, porque ele é um peixe que vai crescer razoavelmente bem, assim como o cascudo. Então, diferente dos outros peixes, né, que eu falei para você, primeiro a coridora e o limpa-vidro, são peixes menores que você consegue manter um aquário menor. Já o cascudo, o algaíter e o label bicolor, você vai precisar de um aquário maior para poder manter bem esses peixes aí, porque como a taxa de vida deles é desconhecida, então eles vão crescer razoavelmente bem dentro do seu aquário. Tem uma alimentação onívoro, então dentro do seu aquário você pode oferecer para ele ração, né? E aí ele pega também algumas rações que caem ali da superfície, mas você também vai oferecer ração de fundo e vai oferecer outras coisas para ele comer, como por exemplo abobrinha, chuchu, espinafre, ervilha. É um peixe que gosta muito desse tipo de alimentação, só que a ervilha, você nunca pega aquelas ervilhas de conserva, tá? Então você pega a ervilha que vende naquele saquinho, sabe, que vende congelada, você pega ela e aí vai ter uma casquinha por cima daquela ervilha. Você descasca a ervilha e joga lá para ele comer. Pode ter certeza que eles vão gostar bastante. O problema, né, no caso desse peixe, pelo que eu andei pesquisando, é que devido a ser construída represas e tal, lá no seu habitat natural, no caso na Tailândia, esse peixe está ameaçado de extinção. Então isso também é algo muito triste que nós vemos acontecer aí com os peixes. E que se você quiser eu posso trazer aqui um vídeo falando para vocês sobre peixes que estão ameaçados de extinção. Então comente aqui embaixo se você quiser que eu faça esse tipo de vídeo também. No geral, pessoal, eu trouxe aqui um resumo para vocês sobre esses peixes, tá? Um resumo mesmo. Porque assim, eu gosto de passar a fonte da onde eu tiro as minhas pesquisas. E eu tiro muito desse site Aquarismo Paulista. Não estou sendo patrocinado, não conheço quem faz o site lá, quem publica as matérias, não conheço nada. Mas assim, é um site que me ajuda muito e eu quis passar para vocês isso aí, tá? Eu passei um resumo. Agora eu oriento você para que você entre no site, o link está aqui na descrição,
e você vai ver sobre esses peixes lá. Tem um texto bem grande para vocês lerem, para vocês saberem o peixe que vocês estão colocando no aquário. Porque às vezes você compra e você não conhece, você não sabe o que aquele peixe precisa para viver bem, e aí você não consegue cuidar bem daquele peixe. E aí ele morre e aí você vai ficar triste com o aquarismo em geral, beleza? Então eu oriento você para que você vá nesse site e leia a ficha técnica dos peixes. Aqui foi um resumo, mas se aprofunde um pouco mais para que você tenha sucesso no aquarismo, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tamo junto, é nóis e valeu, pessoal!